como é que foi esse período ali? Você continuou vendendo os cursos? Foi essa grana que fez você falar, agora eu quero investir na minha imagem? E por que você tomou a decisão de ir para os Estados Unidos? O quanto você gastou uma grana porrada de aluguel, compra dos carros lá e tal? O quanto você confiava nesse modelo? Porque você teve que, de certa forma, investir nesse lifestyle. Como é que foi esse gap ali da história que fez milhões com o curso e começou a evoluir no seu estilo de vida? Você fez umas 5 perguntas junto. Pra gente ir andando. Vamos andando. Boa. Quando você tava lá no Joá, como é que foi ali aquela época de você começar a investir nesse seu lifestyle? Por que você foi migrando? Cara, eu notei que o jeito mais barato de pegar um lead é organicamente. É bem mais barato do que o pago. Bem mais barato do que o pago. Gera mais confiança, ele fica por mais tempo, a conversão é mais barata e o LTV é mais longo. Perfeito. Então, lá atrás, quando eu lancei um curso, sendo professor de um curso de marketing digital, eu notei que eu estava levando muita gente para uma plataforma que não era sua. Que não era minha. Aí eu cancelei o curso e calma, eu vou montar a minha e vou continuar crescendo minha imagem para quando ela estiver pronta, eu botar uma enxurrada de gente lá dentro. Aí você já estava no Joá quando você estava com essa cabeça? E eu nunca cabeça? gostei de me conectar com outras pessoas. Nunca fiz parte do mercado, assim. Ah, tá. De pessoas do mercado. Mas de networking, você sempre foi um cara muito relacionado com o creators desde aquela época, né? Sim. Mas com a galera do meu mercado em si, não. Porque eles são 30 vezes mais filha da puta do que eu. E todo mundo acha que eles são 30 vezes mais bonzinho do que eu. Entendi. Né? Porque eles fingem ser o que eles não são. Aí eles são amados pelos que eles não são. E eles me odeiam por eu ser sincero, tá ligado? Por eu não falar o que eles querem ouvir, mas por eu falar o que eles deveriam ouvir na minha concepção, que eu também não sou dono da verdade. Então, foi aí que eu comecei a crescer a minha imagem, e eu fui pra fora, porque eu sabia que eu ia estourar a minha imagem, eu tava segurando pra estourar aqui, porque eu não queria estourar a minha imagem tanto morando aqui, tá ligado? Você sentia que isso ia trazer problema? E que, tipo, eu não iria ter paz ou não iria me sentir seguro de ostentar tanto. Eu não compraria uma Ferrari aqui. Eu sempre me segurei com isso. Por exemplo, eu tô aqui agora, eu tenho 2 carrinhos barato, blindado, preto, que eu não posto. Entendeu? Não tenho carrão aqui. Então, eu me sentiria muito mais tranquilo de ostentar e de criar isso tudo lá fora. E eu sempre tive uma vontade. E você tinha essa convicção que você ia ir lá pra fora nesse nível? Porque você já estava projetando que você ia eu tenho 100% de certeza. Você tinha convicção quando você estava indo que você ia fazer um modelo que ia porrar? Nem 1% de dúvida. Assim, não... Tipo assim, não é exagero, não é tentando me convencer de algo. Não passa pela minha mente... Falhar, né? Não tem... A falha, não existe a falha. É impossível. Sim. Não existe. Não existe a Kirvana não ser a top 1. Tipo, não é uma coisa, eu vou tentar, tomara que sim. É um fato. Pra mim já aconteceu. Eu tenho 100% de certeza. E todos os negócios que eu crio, eu tenho 100% de certeza que vai dar certo. 100%. Tá, isso aí eu concordo, é uma cabeça que eu também tenho, tipo assim, não tem como errar. Tipo, você vai fazer acontecer, o que pode mudar o fator é o tempo, no máximo, mas vai acontecer. Mas a minha dúvida é essa, pra você ter essa convicção atrelada a como você pensa, houve um estudo, tipo assim, como é que essa estratégia você desenvolveu, que vou para os Estados Unidos, porque esse é o modelo, sei que eu vou porrar. Você estava indo para lá com essa convicção. Mas o que você tinha pensado pré-aí que você falou, não, é isso aqui que eu tô arquitetando para chegar lá e porrar? Você já tinha pensado que essa questão do lifestyle, os cortes, você já saiu do Brasil sabendo o que você ia fazer? Porque foi muito rápido, irmão. Você chegou lá... Eu sabia. E aí, como é que você estudou esse modelo? Tipo assim, da onde você tirou? Então, Baseado no quê? A primeira vez que eu vi foi o Tate... Não, na verdade, foi antes do Tate. Eu vi isso aí dos cortes. Gary Vee. E não lembro se foi Gary Vee. Mas eu vi um monte de corte. Aí eu fiz uma coisa. Eu fiz um monte de corte por conta própria, pré-gravado. Se você olhar no meu gráfico da minha hashtag no TikTok, tem um pico sozinho, assim. Em fevereiro de 2022. Foi a primeira vez que eu tentei, assim. Aí tem um picozinho e cai. Porque não deu certo por conta de duplicidade. Eu tentei botar outras pessoas pra postar o mesmo vídeo. Aí mais pra frente eu tento isso. Aí eu vi o Tate surgindo com aquela de um monte de gente diferente postar pra vender o curso dele. Sim. Eu não tinha um curso, então eu fiz a competição de corte. Eu não tinha um curso pra vender. Isso você tava no Brasil ainda? Quando eu elaborei, sim. Tá. E eu elaborei essa competição de corte.
Aí eu, cara, assim vai dar certo. Porque um monte de pessoa diferente vai postar vídeos um pouquinho diferentes, então não vai gerar duplicidade. Sim. Um vai ter legenda, outro vai ter música, um vai ter um corte, outro vai ter um zoom, a dinamicidade vai ser diferente. Então, eu, notando isso, eu fiz essa competição de corte e eu não tinha dúvida que ia dar certo e deu certo pra caralho. Quando o John chegou lá em casa, eu não sabia como eu ia pegar muitos clipadores ainda. E quando o John chegou lá em casa e ele me apresentou aquilo tudo, e ele já fazia os cortes. Pessoal, né? Não era uma competição. Não era tipo, competição. Ele tinha editores próprios que faziam os cortes por salário. Eu apareci ali pela primeira vez e gerou pela primeira vez a minha imagem ali. E quando você se conectou ali com o John, você já conhecia ele de antes ou não? Já conhecia. Mas ele meio que estava alinhado com essa sua estratégia dos cortes, tipo essa proximidade na época... Não, ele chegou lá em casa, ele terminou e foi lá pra casa. Que ele termina, ele manda mensagem, né? Ele não quer saber de mim quando tá namorando, não. Aí termina e manda mensagem. Tem um sentido aí atrás. Pô, não sei por quê. Vai. Não sei por quê. Eu não entendo o motivo. Mas algumas namoradas de amigos meus não gostam muito de mim. Por que será? Eu não tenho ideia. Você não tem ideia? Não tenho ideia. Tipo assim, eu sou muito gente boa. Em Angra boa. tava um ambiente saudável. Agora tava saudável, palavra saudável, tava. Mas eu tô perguntando, saudável para um cara que está namorando. Tava. Porque aí é com ele. Eu não vou induzi-lo a nada, entendeu? Entendi. Só pra saber. Não é verdade? Porque então, também não sei. Você namora? Namora, muito então, tempo. Você pode ir tranquilo, porque você vai respeitar e não vai olhar pra nenhuma menina, sim, correto? Mas a gente pode evitar, não pode? Pode, pô, mas também, às vezes é pra gerar um conteúdo, né? Ou você leva ela. Levar ela seria mais tranquilo. Então eu vou chegar nesse ponto. Vida amorosa de Ruiter. É um cara que estava em Angra, tá sempre ali muito bem acompanhado, podemos dizer assim. O que você busca? Hoje é um cara que está o foco no trabalho, tipo, ter um relacionamento agora zero funcionaria? Então, eu sou casado com as minhas empresas. Então, em primeiro lugar, claro, família, Deus, saúde, mas aí em questão de relacionamento, eu tô casado com as minhas empresas e minhas empresas vão vir sempre em primeiro lugar. Entendeu? Se eu tiver que fazer uma viagem na empresa, se eu tiver que fazer reunião, se eu tiver que não sei o quê, se eu tiver... Eu vou... É difícil você conciliar isso, que eu sou casado com minha empresa, eu namoro com outra e sou amante da minha outra empresa. Então, minha empresa é foco total e sem pausa, entendeu? Então, mas eu não vou conseguir dar o que um relacionamento precisa. Tá, mas só pra te dizer, tipo assim, no começo do meu relacionamento, eu diria que eu não dei nem um pouco do que um relacionamento precisa. Eu gravava vídeo todo dia, final de semana, Natal, feriado, e eu não conseguia nem sair direito. Mas eu encontrei uma pessoa na minha vida que apoiava entender que pra gente ter uma vida foda, entende, não diria que é prioridade 100% o trabalho, mas que, cara, se eu tiver que viajar amanhã pra fazer uma parada e tal, eu vou fazer, igual eu tô aqui agora, por exemplo. Então eu acho que falta um tempo aí de você talvez achar a pessoa que vai te dar gás, porque eu acho que também tem um lado de foco. Quando você não tá muito solto no mercado... Não, eu sou focado, Você diria que não distrai. O fato de você ser solteiro, a grana que você tem... Meu foco é muito, tipo assim, inabalável. Não atrapalha. Você diria que nem um pouco? Nem um pouco. Certeza? Tenho. Então, justo. Não tenho dúvida que a maior parte das pessoas... Pelo que eu noto, elas... Teriam perdido o foco. Não, elas perdem o foco. Perdem o foco, é isso que eu ia falar. A maior parte das pessoas que eu conheço solteiro na posição que você tá hoje é complexo, pra você ter o foco justamente nas empresas que você falou que é a sua prioridade. Não, tenho foco. Então é mais pelo conteúdo. Não, o conteúdo também é bom. Dá pra fazer um conteúdo de relacionamento. Tipo assim, cara, é óbvio que eu quero... Mas não tá buscando agora Não tem um sentido na vida, senão você criar uma família e você tem propagar você... Óbvio. Boa. Óbvio, não tem sentido na vida se não for você casar, ter construir filhos. Uma família. Né? Vale mais do que qualquer patrimônio você sentar com 80 anos numa sala com 50 pessoas que saíram de dentro de você, que você ensinou tudo, Calma aí, cuidou você tá de tudo. Pensando em 50 mesmo? Calma, filho. Tem os filhos, neto e bisneto, né, caralho? Tá, justo. Mas dá pra ter 50 filhos também. Não, aí também não precisa ser o Catra. Não, pô. O Catra tem menos do que isso, né? Mas tem que se multiplicar, né? Porque a taxa de natalidade tá baixa. Tá baixa. E segundo o Elon Musk, a maior probabilidade do mundo ser extinto é falta de natalidade. Sabia disso? Sim. Que ele falou que antes de aquecimento global, meteoro, o que quer que seja, a gente chegar num ponto que é irreversível